Oi, oi, gente! Boa noite! Michele, tudo bem? Outra Michele! Tudo bem, gente? Boa noite! Patrícia! Elaí, Cris, eu acho que eu já te vi por aqui! Boa noite, gente! Olha, Rodrigo Bustamante. Nossa, que prazer. Nossa, que bacana. Michele, muito bom ter você aqui. Boa noite. Acho que é a Viviane, nós conversamos. Legal, gente. Boa noite. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre low carb, né? Já vai avisando aí, né, gente? Vai avisando os amigos, vou esperando aqui um pouquinho, o pessoal ir chegando. Já vai avisando os amigos, vai avisando aí nos grupos. Deixa eu ver aqui. A Nilde, acho que é a Nilde. Perfil Meire, boa noite. Débora. Vamos chegando. Neidinha, tudo bem? Saudade de correr com você. Ivani, Geisa, tudo bem? Márcia, boa noite, gente. É um prazer ter vocês aqui. Mais uma segunda-feira, né? E eu fico muito feliz de ter cada um de vocês aqui, tá? Lisiane chegou bem na hora. Legal, bacana. Gente, então hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre low carb. Eu quero esclarecer esse tema, né, que é muito dito hoje em dia, né, principalmente quando se fala em emagrecimento, né. Então, só que existem alguns mitos, algumas coisas que eu quero esclarecer para vocês, tá? Eu vejo muita gente que chega para mim já no consultório, seguindo um plano alimentar por conta, geralmente low carb, né? Acha que é low carb. E por isso que eu decidi falar sobre esse tema. Também fiz uma enquete, vocês foram votando e disseram que é um tema que interessava, né? Então, por isso eu decidi falar com vocês. E quando as pessoas também me perguntam, né? Fazem perguntinhas, low carb sempre vem, né? Então, por isso que eu decidi falar sobre o assunto, tá? Deixa eu ver aqui. Simone sempre tá aqui acompanhando, fico muito feliz, legal. Lisiane, essa semana vai ser nota 1000, isso aí. Ah, é verdade, né? Mudamos hoje sua estratégia alimentar, eita, tá com a corda toda, né? Bom, gente, então assim, como que vai funcionar, né? Como a gente sempre fez nas outras lives, né? Então, não sei se era todos vocês que estavam presentes, então vou repetir, tá bom? Eu vou falando um tema, vocês podem ir digitando aqui, vai colocando a dúvida de vocês, que assim que eu finalizar aquele primeiro tema, eu vou responder aqui as dúvidas de vocês e vou conversando com vocês. Geralmente eu só finalizo o tema que eu iniciei, para poder não perder ali o foco daquele tema, tá? Muito feliz com cada um de vocês aqui. Boa noite, e obrigada pela presença. Claudinha, que bacana te ver aqui. Uau! Que legal, gente. Bacana. Muito feliz mesmo, tá? Então, vocês podem ir colocando as dúvidas de vocês, que quando eu finalizar um bloco, eu volto a falar, certo? Então, o que nós vamos ver aqui hoje, né? Eu quero falar um pouco com vocês o que é realmente, o que é, afinal, low carb, tá? Low carb emagrece, se low carb emagrece, e quero falar sobre as dúvidas mais comuns, se é caro, se tem que tirar arroz e feijão, se é perigoso, o que tem que comer, o que não tem,
tá? Então, a gente vai conversar bastante sobre esses pontos hoje. Então, vamos lá, vamos iniciar. Já chamaram aí os amigos? Raquel, tudo bem? João, vamos lá então, né? Vocês que estão aqui, vocês já conhecem a estratégia nutricional low carb, né? Então, digita aí 1 para mim, quem conhece, e 2, quem mais ou menos já ouviu falar. Vai digitando aí para mim, certo? Então, vamos lá. Gente, o que é low carb, né? Então, low carb, ela é conhecida por ser por ter, né, um teor mais baixo de carboidratos, tá? É um teor distinto das recomendações oficiais, ou seja, é diferente, tá? Das recomendações oficiais. E o que é importante vocês saberem? Que é na literatura, ele tem, assim, ele é muito amplo, a literatura é muito ampla. Então, não tem como, só para vocês terem uma ideia, low carb vai desde 4% do valor da sua necessidade diária até 40%. Então, é isso que as referências nos mostram, tá? Que de 4% até 40% das necessidades diárias já é considerado low carb, tá? Então, é uma faixa bem grande aí, como vocês viram, né? Então, tem bastante referência e tem essa faixa bem grande. Então, por exemplo, se a sua necessidade calórica do dia for de 2.000 calorias, se você tiver de 4 a 40% dessa energia fornecida por carboidratos, você já está em low carb, tá? Então, isso que é importante vocês entenderem, que é algo bem amplo, tá? Deixa eu ver aqui. A maioria já ouviu falar alguma coisa sobre low carb. Te prestigiando e sempre aprendemos uma com a outra. Com certeza, Claudinha, é um prazer ter você aqui, hein? Beleza, então a maioria já ouviu falar alguma coisa sobre low carb, tá? E o que é o mais importante de vocês saberem, tá? Que às vezes, gente, o que é low carb pra mim pode não ser pra você. Por exemplo, se eu, Amanda, sou uma pessoa que tem o consumo de cerca de 500 gramas de carboidratos por dia. Carboidrato pra caramba, né, gente? Gente, é muita coisa. Mas vamos supor que eu, Amanda, tenho aí um consumo de 500 gramas de carboidrato por dia. Tá. Se eu passar a fazer um plano alimentar, uma estratégia alimentar, com 250 gramas de carboidratos por dia, para mim, isso é low carb. Mas para você pode ser que não seja, tá? Então, se você já tem, por exemplo, um consumo de 250 gramas de carboidrato por dia, 200 gramas pode ser que não seja low carb para você. Então, é muito individual. Então, não tem uma regra, tá? Então, é importante vocês entenderem que é muito amplo, tá? E o que é low carb para mim pode não ser para você. Então, isso é muito importante de ficar bem claro, certo? Tranquilo? Até aí tudo bem? Alguma dúvida? Vamos digitando aí. Ai, deixa eu ver aqui. Perdi peso com ela, com low carb. Legal. Pode ir colocando, tá, gente? As dúvidas aí de vocês. E eu vou seguindo, tá? Legal. Agora, o que vamos entrar então? Low carb emagrece? Tá, então vamos esclarecer também alguns pontos. Low carb é uma estratégia nutricional. Ela é utilizada na maioria das vezes para tratar algumas patologias, como alguns tipos de doença, como síndrome metabólica, resistência à insulina, diabetes tipo 2, tá?
e também, entre outras, tá? Entre outros problemas de saúde. E também é sim utilizada para emagrecer, é utilizada como estratégia em outros campos também, tá? Vou falar uma coisa aqui, então, para vocês, agora que já deu alguns minutinhos. Também não sei se todo mundo estava aqui nas lives anteriores, mas eu vou falar uma palavra agora, um código, tá? Vocês guardem bem esse código. No final da live, eu falarei o complemento desse código, tá bom? E aí, no final, eu vou explicar para vocês. Vocês vão juntar esse código inicial com o final e vão mandar para mim no inbox aqui do Instagram, tá? Para poder ganhar um bônus. Depois eu explico também o que vai ser esse bônus, certo? Gostaram? Quem gostou, já dá aí uma chuvinha de corações, hein? Tá bom? Então, vamos lá. Então, o low carb ele é uma estratégia utilizada para tratar alguns tipos de patologia e também é utilizada para emagrecer, certo? Aqui, ó. A palavra-chave, né? Eu tenho que falar, né, gente? Se eu não falar, fica difícil. Água, tá bom? Já falei, hein? Certo. Tá. E low carb, então, emagrece? Gente, a gente precisa entender que o que faz com que a gente emagreça é o déficit calórico. O que é isso? É você consumir menos energia do que você gasta, menos calorias do que você gasta. Ou, né, você gastar mais do que consome, tá? Você gastar mais do que consome, ó, tem que suar bem a camisa. Cadê a Day? Ela tá aqui, ó. Eu vi a Day aqui, ela pode falar melhor do que eu sobre isso, tá? Então, gente... o que vai fazer você emagrecer é o déficit calórico, tá? Vamos seguindo e eu vou explicando, tá? Mas o que acontece, então? Por que low carb é tão falado? Por que as pessoas gostam tanto, não é mesmo? Low carb, quando você faz a estratégia alimentar low carb, você reduz, dependendo ali do que... né, do que está sendo planejado, você reduz a quantidade de carboidratos, certo? Quando você reduz essa quantidade de carboidratos, você também acaba reduzindo a quantidade de calorias que você consome no dia. Então, quando uma pessoa faz low carb, ela entra, assim, em déficit calórico, tá bom? Então, por isso que ela consegue emagrecer, tá? Em low carb também, a partir do momento que a gente diminui, reduz o consumo de carboidratos, nós também acabamos mantendo a nossa insulina, o hormônio insulina, mais baixo, tá? E isso também colabora, né? Por quê? Porque níveis altos de insulina, picos seguidos de insulina, isso favorece o acúmulo de gordura, tá? O que mais que acontece com o low carb? Geralmente as pessoas conseguem aderir melhor a essa estratégia. Por quê? Porque a partir do momento que você abaixa a quantidade de carboidrato, acaba que aumenta um pouco a quantidade de proteínas e gorduras, tá? E isso torna essa estratégia alimentar mais sacietógena, ou seja, a pessoa fica mais saciada, ela consegue se manter sem fome por mais tempo. Por isso que é tão conhecida e tão falada, tá? Mas o que faz emagrecer, grava isso, anota isso, registra isso na cabecinha de vocês, que o que faz emagrecer é o déficit calórico, certo? Tranquilo até aqui? Vai mandando dúvidas aí, gente. Deixa eu ver aqui, eu fiz umas anotações para não esquecer. Tá. É todo mundo que se beneficia, né, desse tipo de estratégia? Não, como eu falei para vocês, tá?
é utilizado em alguns momentos, e pessoas, né, atletas, né, pessoas que buscam performance, né, eles podem ter o seu rendimento aí reduzido, pode cair o rendimento da pessoa, tá? É por isso, gente, também que é muito importante o acompanhamento de um profissional, tá? Que se for para utilizar essa estratégia em determinado momento, com um determinado objetivo, o profissional, junto com o educador físico, vai saber ali um melhor momento de colocar essa estratégia, tá? Para que isso não venha acontecer, essa queda aí no rendimento da pessoa, tá? Então, é possível, né? Eu escuto muitas pessoas falando a respeito de tirar o arroz e feijão, né? Então, gente, low carb, ela é muito mais do que você tirar o arroz e feijão, tá? Não adianta nada você tirar arroz e feijão da sua alimentação e continuar consumindo açúcares, alimentos industrializados, tá? Uma dúvida também muito comum, quem é meu paciente que está aqui nessa live sabe que é super possível a gente entrar, fazer uma estratégia alimentar low carb, mesmo consumindo arroz e feijão, tá? Então, é possível, tá bom? Então, gente, low carb não é só tirar arroz e feijão da alimentação. Nós podemos fazer low carb e mesmo assim ter o consumo de arroz e feijão no dia, às vezes 1, 2 vezes ao dia, isso vai depender de cada um, tá? Que mais? Que mais? Deixa eu ver aqui. Dúvidas? Vocês estão quietos demais hoje, ninguém tem dúvida, ninguém manda pergunta. Mas vamos lá. Uma dúvida muito comum também. Fazer uma alimentação low carb é caro? Gente, independente se for low carb, se for uma reeducação alimentar, se for qualquer outro tipo de dieta, né? É caro se você quiser, tá? Por quê? Porque o que sai caro é você ficar fazendo receitinhas mirabolantes, né? Então, aí é que sai caro. Então, se você quiser, vai ser caro. Fora isso, gente, a base de uma alimentação saudável, ou até mesmo do low carb, como nós estamos dizendo aqui, são os alimentos in natura, tá? E os alimentos in natura não são alimentos caros, tá? Então, eu costumo postar, por exemplo, todo início de mês, quais são os alimentos da safra, né? Quais são os alimentos ali que vão da safra daquele mês, né? Então, é super possível. Eles são mais baratos, são mais saborosos, são os alimentos da época, tá? Então, não é necessário gastar mais para fazer qualquer tipo, ou uma reeducação alimentar, uma alimentação saudável, ou que seja o próprio low carb, tá bom? Outra coisa, é perigoso? Então, gente, depende. Se for uma pessoa que é bem informada, tá? E dependendo do que busca em relação ao low carb, tá? Se ela souber fazer direitinho, reduzindo apenas o que se tem que reduzir, né? Que é os alimentos ali industrializados, eu não vejo problema nenhum, né? Por quê? Porque tirar alimento industrializado do seu dia a dia, da sua alimentação, o próprio Guia Alimentar da População Brasileira, ele fala isso, né? Pra gente evitar ou até mesmo restringir os alimentos industrializados, os alimentos ultraprocessados, não é mesmo? Então, gente, retirar alimentos ultraprocessados por conta própria, você não vai estar fazendo mal nenhum para sua saúde, tá? Agora, se você ficar buscando o que fulano, ciclano e beltrano faz, aí sim isso pode dar problema, tá? Por quê? Como eu expliquei para vocês no começo da live, o que é low carb para mim não é para você, certo? Vamos lá, então.
Outra dúvida comum é quanto eu vou emagrecer fazendo low carb? Gente, não tem como saber, tá? Cada corpo responde de uma maneira, então a gente não tem como colocar, né, um peso X ali, uma quantidade X de quilos ali, tá? Porque cada corpo vai responder de um jeito, cada corpo vai se adaptar de uma maneira, tá bom? Que mais? O pão também entra de alguma forma na estratégia low carb? Gente, depende. Depende, tá? Eu, Amanda, vou falar eu, Amanda, como eu costumo trabalhar. Se é um paciente meu que gosta muito de pão, que faz questão, até para ele ir se adaptando com aquela nova estratégia. Se for uma coisa que é muito importante para ele, eu dou um jeito de encaixar. A gente vai ajustando aqui, ajustando ali e aí consigo encaixar. Mas, de uma forma geral, o pão não entraria, porque ele é um alimento ultraprocessado, né? Então, a gente, até pelo próprio guia alimentar, né? A gente deveria, evitar esse tipo de alimento, tá? Mas, como eu disse, dependendo da situação, da pessoa, a gente até dá um jeitinho ali de encaixar em algum momento, tá? Numa quantidade ali ideal, tá bom? Ideal para aquela pessoa, tá? Então, tudo vai sempre depender muito de pessoa para pessoa. Que mais? Nutri, arrasando demais. Obrigada! Certo. E quando a gente fala, então, em low carb, né? Vou beber uma aguinha, gente. E quando a gente fala, então, em low carb, né? Aí a maioria das pessoas falam, né? Ai, tal coisa é low carb, tal alimento é low carb, né? Não existe alimento low carb, tá, gente? O que existe é um alimento que é mais que tem um teor menor de carboidratos, alguns que têm um índice glicêmico menor, tá? Mas não existe um alimento low carb, né? A não ser quando alguém produz lá um pão low carb, enfim, tá? Mas de uma forma geral, não existe, tá bom? Low carb é uma estratégia alimentar, certo? Beleza? Espero que aqui, todo mundo que está aqui nessa live já esteja craque em relação a isso, né? Então, low carb não significa tirar arroz e feijão, certo, gente? Às vezes vocês ficam sofrendo à toa, tá? Fica sofrendo, tirando arroz e feijão da alimentação e não vê resultado e tá errando muito mais em outras coisas. Tem outras coisas para ver na sua alimentação, outras coisas que você poderia tirar e aí tá tirando aquilo que de repente, sofrendo por aquilo que de repente nem teria tanta necessidade, tá? Então, quais são, então, os alimentos que devem ser evitados, que são retirados da alimentação quando se faz low carb, tá? De uma forma bem geral, tá? Então, são o quê? Farinha branca, açúcares, tá? Refrigerantes, sucos de caixinha, néctar, alimentos ricos em amido, alguns tipos de leguminosas de alto índice glicêmico, tá? E de uma forma geralzona, são os alimentos ultraprocessados, os alimentos industrializados. São aqueles alimentos que quem participou aqui da live, que eu falei do farol da Nutri, né? Eu falei sobre esses alimentos vermelhos, né? De sinal vermelho ali, que são os alimentos que tem que ser evitados para uma alimentação saudável mesmo. Então, basicamente, gente, em low carb, são esses alimentos que precisam ser retirados da alimentação, tá? Que são, né? Quais são? Vocês sabem de cor, vai, fala aí pra mim, gente. Vamos lá.
que demora um pouquinho, né, para aparecer quando vocês me respondem. Vamos lá. Então, quais são esses alimentos, né? Ah, eu também tenho alguns vídeos, tá, gente, no YouTube falando sobre isso. O que se come geralmente em low carb, o que não se come em low carb, tá? Vamos lá. E a live do Farol da Nutri também tá lá disponível no YouTube, tá, gente? Quem não assistiu e ficou curioso para assistir, tem lá, tá? Embutidos. A Dani aqui falou que se retira os embutidos, é isso? Tá. O que acontece com os embutidos? A gente precisa observar de onde eles vêm, né? E principalmente olhar o rótulo dos alimentos. Gente, vocês não fazem ideia da importância de ler rótulo dos alimentos, tá? Mas os embutidos, de uma forma geral, se você consumir um bom produto, tendo uma boa... Geralmente aqueles artesanais, ou lendo muito bem aquele rótulo, tá? Geralmente são produtos que são baixos em carboidratos, né? Então, se a gente levar em consideração que o low carb, né, uma dieta baixa em carboidratos, então embutidos entraria sim, poderia sim entrar em low carb, mas tome cuidado, como eu falei, olhe o rótulo, porque boa parte desse tipo de embutido é adicionado açúcar, conservantes, enfim, para poder durar mais na prateleira, tá? Então, só toma cuidado, tá bom? Quando a gente fala que pode entrar, né, tal alimento na estratégia alimentar, isso não significa que você precisa abusar daquilo, né? Igual fala-se bastante de pele, né, da gordura dos alimentos, da pele, do frango, enfim, né? Quando a gente fala para não fugir, né, que você não precisa fugir da gordura que está presente naturalmente nos alimentos, não significa que você precisa procurar, tá? Então, vamos lá. Nutri, é possível dar alguns exemplos de legumes de alto índice glicêmico? Daí eu até poderia dar, mas o que acontece com essa questão de alto índice glicêmico? Eu acho muito mais importante a gente observar a carga glicêmica, né, da refeição. Então, às vezes, você tem um alimento de alto índice glicêmico, que geralmente são os alimentos mais refinados, os açúcares, biscoitos, né? Por exemplo, a gente tem a tapioca, que é muito falada, né, em relação ao alto índice glicêmico, mas a partir do momento que você consome, tipo, a tapioca com uma fonte de proteína, né, você consegue reduzir a carga glicêmica. Então, na minha visão, o mais importante do que o índice glicêmico é a carga glicêmica daquele total da refeição, tá? Então, por exemplo, se você comer arroz e feijão puro, ele vai ter uma carga glicêmica. Agora, se você comer, tipo, arroz, feijão, carne, salada, tal, aí você vai ter aí você vai ter uma carga glicêmica menor, entende? Então, acho muito mais importante a gente levar em consideração a carga glicêmica e não só o índice glicêmico do alimento isolado, tá? Acho que deu pra esclarecer? Deixa eu ver. A batata. A batata, dependendo, até entra, viu, Lisiane, em low carb, tá? É aquilo que eu falei, tem que calcular, né, para cada pessoa. Porque acaba que o que é low carb para mim acaba não sendo para você. Ultraprocessados com certeza não entram numa alimentação low carb, tá? Oi, oi! Bacon cheio de açúcar, sim, existe muito, muito. Quando a Dai tá falando aqui, quando a gente começa a ler os rótulos, toma cada susto. Gente, demais, demais. Esses dias o que eu fiquei assim, boba, né, no mercado, foi vendo que
De um tempo pra cá começou a aparecer várias marcas, né, de peito de frango desfiado, congelado. Não sei se vocês já viram. Acho que já deve ter visto, né? Aqui, ó, conta aqui pra mim se vocês já viram no mercado. Esse frango desfiado congelado já. Aí, o que que acontece? Você bate o olho e fala, nossa, cara, que legal, tá prontinho, né? É só descongelar e bacana. Só que várias marcas eu fui dar uma olhada, né, no rótulo dos alimentos e, gente, você se assusta. Por quê? No frango desfiado é pra ter o quê? Frango e tempero, não é? Pois é. Só que quando você vai ler o rótulo, você começa a ver frango, você vê açúcar, só que você vê o açúcar com outros nomes, né? Pode até ser o assunto de uma próxima live, quem sabe, né? Rótulos de alimentos, mas você vê o açúcar com outros nomes, como destrose, amido modificado, maltodestrina, né? E vi até com soja, tá? Então, assim, as pessoas, os fabricantes lá misturam, né, para poder economizar. Então, você acha que tá comprando, né, o franguinho lá, temperadinho, bonitinho, e não tá. Tá comprando frango, soja, conservantes, açúcar, tudo, né? Maltodestrina. Maltodestrina, tá? É isso. Que a Elisiane perguntou aqui, malto alguma coisa. Maltodextrina, amido modificado. Tem muitos nomes, né, gente? Eu mesma, várias vezes, tenho até que estudar, procurar saber o que é, porque são muitos nomes, né? A Erika tá dizendo que nunca observou. Pois é, gente, pois observem que tem muito, tá? É claro que a gente também não precisa ser entrar em neura, né? Existem alguns produtos, sim, industrializados, de pacotinho que são bons, assim, né? De uma forma geral, são opções, tá? Só que a gente precisa ler o rótulo, né? Então, por exemplo, esses dias vi também uma maçã desidratada. E aí tava lá o saquinho, né? Saudável, natural, tal. Beleza. Daí, eu não lembro os valores certinhos, só vou dar um exemplo aqui pra vocês, tá? Mas, por exemplo, tava lá que era natural, tal. O que a gente tem que pensar? Que quando um alimento é desidratado, né? A gente precisa, você pensa, vamos supor, uma maçã, você desidratar ela, né? Então, assim, você precisa de um número muito grande, né, de maçãs para poder formar aquele pacotinho ali desidratado. E toda fruta, ela tem açúcar, ela tem frutose, tá? E aí, o que acontece? Numa porção de 50 gramas, tô chutando um número só para vocês entenderem, tá? Numa porção de 50 gramas da maçã desidratada, tinha cerca de 30 gramas de carboidratos, de açúcares, né? Então, é muita coisa, gente. Principalmente para uma pessoa que é diabética, por exemplo, né? Então, isso pode fazer muito mal. Então, a gente tem que saber aquilo que a gente tá comendo. É muito importante mesmo fazer a leitura dos rótulos, tá? Então, vamos lá. Então, quais os alimentos que não entram, né? Biscoitos, sorvetes, balas, guloseimas, cereais açucarados, bolos, barrinha de cereal, né? Esses macarrões instantâneos, molhos, esses refrigerantes, refrescos, né? Aqueles alimentos congelados lá, prontos para o consumo. Então, tudo isso não entra numa estratégia, certo? Numa estratégia low carb, mas como eu falei para vocês, a gente tem que avaliar muito bem de pessoa para pessoa, tá? Gente, alguma dúvida ainda sobre o assunto? Alguém quer falar alguma coisa?
deixa eu falar uma coisa aqui então para vocês. Eu vou disponibilizar para vocês um guia, tá? Um guia para quem quer iniciar uma alimentação low carb, quem quer aprender um pouco mais, tá? Sobre low carb. Esse guia, ele tá disponível lá na bio, aqui na bio do meu Instagram, tá? Então, você entra lá, vai ter vários itens lá e esse guia vai ser um deles, tá? Chama Guia Low Carb para Iniciantes, tá bom? Então, tá lá disponível, é só clicar lá, tá? Outra coisa, eu fiz um resuminho dessa live e vou disponibilizar em PDF no canal do Telegram, tá? Então, se você não está lá no canal do Telegram, também corre na minha bio, que tem o link para você entrar no canal do Telegram, certo? Deixa eu ler aqui, que apareceu algumas dúvidas, tá? E aqueles sucos naturebas, tipo Natural One, integral de uva. Bom, a gente tem que pensar o seguinte, ali realmente não, se for o integral mesmo, não vai ter adição de açúcar, tá? Mas a gente tem que lembrar que a gente tem açúcar na própria fruta. Então, bem, é só você imaginar, tipo, para fazer um suco de laranja, vai muita açúcar, né? Perdão, vai muita laranja para poder fazer um copo de suco de laranja, certo? E a mesma coisa de uva. Imagine, para fazer um copo de suco de uva, vai bastante uva. Então, consequentemente, tem uma boa quantidade ali do açúcar da fruta, tá? Então, pode sim interferir na estratégia da pessoa, né? Então, tem que avaliar. Mas, de uma forma geral, não é interessante ter, dependendo do objetivo da pessoa, tá? Posso incluir ameixa seca na low carb? Então, a ameixa seca entra no mesmo a questão que eu falei das frutas desidratadas, né? Tipo uva passa, por exemplo, né? Imagina, cada uvinha daquela pequenininha é como se seria uma uva, né? Então, você acaba comendo mais, tá? Então, a ameixa seca, ela tem, sim, uma grande quantidade aí de carboidrato, mas como eu falei, gente, é super possível, desde que aquilo, né, aquele plano alimentar seja calculado para você, tá? Então, se é uma coisa que você gosta, é possível sim incluir em determinado momento, tá? Às vezes ajustando, tirando alguma outra coisa, tá? Então, é possível, tá? Mas tem que ajustar. Tudo bem, claro, adorando as orientações, obrigada. A Val tá perguntando, dá pra incluir iogurte natural? Sim, super possível, só fica de olho também no rótulo e prefira aquele que sempre vem falando que tem 2 ingredientes, tá? Então, olha o rótulo, viu lá, 2 ingredientes, é esse. Leite e fermento lácteo, se eu não me engano, tá? Aquelas granola pronta, só você caçando muito bem para achar alguma marca que não tenha adição de algum tipo de açúcar, tá? Então, assim, todas as que eu já vi tinha adição de açúcar, sim. Então, o que eu costumo orientar meus pacientes é fazerem a própria granolinha, tá? A granola natural. Eu não sei se eu tenho aqui no Instagram essa receitinha. Eu lembro que eu já fiz algumas vezes mostrando nos stories, tá? Mas eu posso até ver para poder disponibilizar, assim, a receitinha para vocês. É muito simples, tá? Eu mesma só costumo comprar algumas oleaginosas e triturar. Mas vou ver aqui para poder gravar um vídeo fazendo, para poder ajudar vocês, tá bom? Mas de preferência que você faça, certo? Então, tá. Bom, então, recadinhos dados, certo? O guia tá lá, disponível na bio. Quem quiser o material da live, eu vou disponibilizar em PDF no canal do Telegram. Quem não tá no canal do Telegram, corre lá, o link tá na bio. É só entrar. Lá também eu passo bastante dicas e conteúdos, tá? Vou falar outra palavra-chave
para completar. Então, quem está aqui desde o início até agora vai juntar essas duas palavrinhas, vai me mandar aqui no inbox do Instagram, tá? Até as 23 horas, ou seja, até as 11 da noite. Vocês vão me mandar a palavra-chave unida, tá? E quem me mandar vai ganhar um e-book de receitas para café da manhã low carb. Esse e-book não está disponível para todo mundo, só meus pacientes que tiveram acesso a ele, tá? E o que tá bem bacana desse e-book é que eu fiz o cálculo nutricional de cada receitinha, tá? Então, você consegue ver quantas calorias, quanto tem de carboidrato e por aí vai, tá? E boa parte das receitinhas que estão lá foram testadas por mim, tá? Então, pode fazer que dá certo. Certo, gente? Então, olha, eu já ia dar tchau e não ia falar outra palavra, hein, gente? Eu tô boa hoje, hein? Isso porque é segunda-feira. Eita. Camila! Ei, que legal! Camila, Claudinha estão aqui na live, olha só! Eu quero. Então, pega a palavra aí. Que amor, já quero. Beleza, gente. Então, eu espero que vocês tenham guardado aí a palavra, tá? Bom, então, a outra palavra vai ser com limão, tá bom? Aí é pipoca. É pipoca, né? Com limão, tá bom, gente? Bom, gente, é isso que eu queria passar para vocês. Espero ter conseguido esclarecer um pouco mais sobre esse assunto que é tão polêmico, né? Na verdade, é uma coisa assim simples, né? Mas que gera tanta polêmica, né? E gera tanto de isso pode, isso não pode. E não é bem assim que as coisas funcionam, tá? Tudo ajustadinho para você, com o acompanhamento de um profissional, com certeza vai caber ali da melhor forma possível para vocês, tá? Na alimentação de vocês. Clau Garcia. Já vai mandar a palavra-chave, então tá bom. Então tá, gente. Então quem não tá lá no canal do Telegram, venha fazer parte, tá bom? Tô esperando vocês lá. Dai, gostei muito, Nutri, foi ótimo. Obrigada, gente. Se vocês tiverem qualquer dúvida, dificuldade, se eu puder ajudar, vou estar à disposição de vocês, tá? A Camila tá querendo colar, gente, não vale. Gente, então eu vou finalizar aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam aí de mandar os coraçõezinhos, tá bom? A Jéssica tá dizendo que perdeu o comecinho. Então tá bom, gente. Um grande abraço pra vocês. Até a próxima. Muito, muito obrigada pela presença de cada um de vocês, tá bom? Até a próxima, então.